Às vezes aí mesmo que seria tudo deturpado, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco, já que a gente relembrou aí o capítulo de 82 e 62, você falou a questão do Zagallo. Aliás, a gente está vendo muito essa comoção, obviamente, pelo estado de saúde do Pelé, mas pouco sim. também se fala do estado de saúde, né, do Zagallo, que é uma figura importantíssima aí, principalmente ali na década de 62, né, a conquista de 58, 62, e que a gente pouco fala, pouco se dá o valor aí à figura do Zagallo, talvez até pelos últimos resultados. Você consegue fazer essa conexão? O Zagallo teve meio ruim, né, há pouco tempo, enfim, né, e aí ele é mais velho que o Pelé, né, o Zagallo já passou dos 90, né, o Pelé tem 82, né, o Pelé é de 1940, o Zagallo é mais de trás, né. Agora, o Zagallo a gente tem que pensar, gente, o Zagallo é simplesmente o maior campeão do mundo da história das Copas do Mundo, não tem outro igual a ele, né, ele é campeão 2 vezes como jogador, o Pelé o supera como campeão 3 vezes, né? Mas o Zagallo é campeão como técnico de 1970 e como coordenador técnico de 1994, né? E assim, para fazer os livros de 58 e 62, eu voltei a ver os jogos que nós temos na íntegra, né? É uma pena que em 58 a gente só tenha a semifinal e a final na íntegra, né? O resto, os outros jogos você tem apenas trechos dos jogos, então não dá para você ter uma ideia, né? Muito como era. Tanto é que assim, eu tive muita dificuldade. O livro de 58, assim como o de 62 e como o de 1970, eles são livros que trazem um capítulo por jogo do Brasil, né? Então, por exemplo, eu tive muita dificuldade de recontar o Brasil e País de Gales, que é o jogo nas quartas de final que o Pelé faz o primeiro gol dele em Copas, né? E assim, você vendo a semifinal contra a França, a final contra a Suécia, e dos 6 jogos de 62, 5 nós temos na íntegra, o Zagallo é um jogador espetacular, né? Ele é o jogador que tem menos badalação na comparação com o Garrincha, com o próprio Pelé. O Amarildo em 62 é muito badalado, porque ele entra no lugar do Pelé, você tem o Vavá, o próprio Didi, né? Então, assim, o Nilton Santos, claro, que é só a enciclopédia do futebol, né? O apelido dele, né? Então, assim, o Zagallo é um jogador muito pouco badalado, mas era um jogador. O apelido dele de Formiga, ou Formiguinha, né? É o maior exemplo do que ele foi. Ele era um jogador que se doava muito para a seleção. É uma coisa impressionante o que ele faz, né? E ele foi coroado com o gol que ele faz na final de 58, né? E, assim, o Zagallo volta ao nosso cenário com um trabalho ao lado do Parreira em 94, e o Zagallo vem em 98, comandando a seleção, né? E aquela seleção, que era uma seleção até que meio bagunçada, mas tinha muitas estrelas, era uma seleção que até perdeu da Noruega na primeira fase da Copa, né? Aí tem a história do Ronaldo, que acaba deixando um pouco de lado, né, a formação da seleção. Muita gente fala que o Brasil perdeu porque o Ronaldo passou mal. Não é, porque a seleção da França era uma seleção muito boa, né? E aí o Zagallo volta meio ao cenário do futebol, muito xingado, muito criticado por ser uma figura até um pouco ultrapassada, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que... Os livros que eu estou divulgando, eu acho que são livros importantes, antes de tudo, para homenagear os jogadores campeões do mundo, para que eles não sejam esquecidos, né? Você vê, a conquista de 62 são 60 anos, a conquista de 58 é mais tempo ainda, né? E quase todos os jogadores, pelo menos os titulares, né, não estão mais aqui para contar a história, né? Só o Pelé e o Zagallo estão vivos, dos titulares, né, daquela final de 58, né? Então, eu acho que é muito importante você resgatar, não só as histórias, mas resgatar os heróis do Brasil, né? E não só os heróis que foram campeões do mundo, os heróis de 50 que foram vice-campeões, os heróis da Copa de 38, que foi a primeira Copa que o Brasil foi bem. Os jogadores de 38 voltaram para o Brasil ovacionados, né?
Você imagina quando, se essa seleção ficar em terceiro lugar, ninguém vai no aeroporto né, bater palma para eles, entendeu? Mas a seleção de 38, que foi a primeira que fez uma boa Copa, foi ovacionada na chegada ao Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem que conhecer um pouco a história e louvar os jogadores do Brasil.